A paz do Senhor Jesus a todos. Podem tomar os vossos assentos, descansem. Abra sua Bíblia, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8 é o tema que o missionário Isaac escolheu para o culto desta noite. Romanos capítulo de número 8. Glória a Deus. Eu preparei um esboço aqui no celular. Vamos ver se eu vou precisar usar. Que às vezes a gente esquece de alguns pontos importantes que o Senhor fala no nosso coração, e o esboço ajuda. O texto é Romanos capítulo 8 e o verso é o verso de número 37. Romanos capítulo 8, verso de número 37. Eu já quero agradecer a Deus pela vida do missionário Isaac, por ter me escolhido para estar ministrando aqui hoje. Deus abençoe sua vida. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu confesso que eu estou um pouco cansado, mas a minha alma está alegre por estar aqui e ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus mais uma vez. Deus continue te abençoando, te honrando, a você e a sua esposa. Deus abençoe poderosamente, irmã Júlia, você é bênção de Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8, verso 37, que diz: contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos repetir o verso. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga amém por esta palavra. Glória a Deus. Quando eu olhei para esta palavra, eu fiquei tentando buscar em Deus uma direção. Eu fiquei intercedendo em espírito, dizendo: Deus, fala comigo. O que o Senhor quer nos direcionar através dessa palavra? E o Espírito de Deus falou ao meu coração sobre 3 características de um vencedor. Eu quero que você repita após a mim. Diga assim: 3 características de um vencedor. Nessa noite você vai saber se você é um vencedor ou não. Se você for um vencedor, você vai ter estas características, porque um vencedor tem que ter isso. Um vencedor tem que praticar isso. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e tenta discernir se você está do lado de um vencedor aí. Olha aí. Se essa pessoa não der pelo menos um glória aí, é porque ela não é vencedor, não. A primeira característica de um vencedor, e eu quero ser muito objetivo, está no próprio contexto do capítulo 8 até chegar no verso de número 37. Do capítulo de número 8, do verso de número 1 a seguir, nós temos a primeira característica de um vencedor. Está do versículo 1 até o versículo de número 17. Nós vamos encerrar a mensagem chegando no versículo de número 37. Mas nós precisamos contextualizar o capítulo 8 até chegar ao verso de número 37, que é
o resumo, no meu entendimento, de todo o contexto do capítulo 8. Eu quero repetir o verso de número 37 para você guardar no seu coração. Olha o que o escritor diz: contudo, em todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então existe aqui uma afirmação: somos mais do que vencedores. Então nós temos aqui uma clareza de quem o texto está falando. O texto não está falando de quem vai vencer. O texto não está falando de quem quer ser. O texto está falando de quem é vencedor. Olha aí para você ver, você vai entender. Porque nós somos mais do que vencedores. A primeira característica, como eu disse, de um vencedor, está no capítulo 8, do verso 1 até o verso 17. A primeira característica, missionário Júnior, é essa: um vencedor não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. Repita após a mim, diga assim comigo: um vencedor. Fala mais forte, diga comigo: um vencedor não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito. Aí vem uma pergunta que não quer calar: o que é andar segundo o Espírito? O que significa essa expressão, andar segundo o Espírito? Algumas pessoas podem achar que andar segundo o Espírito é ficar de olho fechado orando 24 horas. Não é isso. Andar segundo o Espírito é estar vigilante o tempo inteiro. Eu vou repetir isso aqui: andar segundo o Espírito é estar vigilante o tempo inteiro. Em Gálatas capítulo de número 5, diz que o Espírito e a carne, eles guerreiam um contra o outro. A carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. Um opõe-se contra o outro. É notório então que existe um campo espiritual, e nesse campo espiritual existe uma batalha entre a carne e o Espírito. Nesse texto de Romanos capítulo 8, quando eu li o versículo de número 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quer dizer que para eu estar em Espírito, eu preciso estar em Cristo. No mesmo livro de Gálatas que eu acabei de falar, no capítulo 2 e o verso 20, diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, oh glória, do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que significa isso, pastor? Significa que andar em Espírito é andar com Cristo. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado para ela não dormir, e diga assim para ela: andar em Espírito é andar com Cristo. Eita, meu Deus! Isso é importante nós entendermos, porque não há condenação para quem está em Cristo. Sabe o porquê muitas pessoas estão sofrendo por causa da carne? Tudo que gira em torno da carne é sofrimento. Pode ser prazeroso em alguns momentos, pode ser satisfatório em algum momento, mas toda satisfação carnal logo se transforma em um sentimento parecido com o sentimento de Judas, aquele sentimento de culpa, de remorso. Então todo sentimento carnal pode ser prazeroso por alguns momentinhos,
mas logo se torna em um sentimento horrível de culpa. Agora, os outros sentimentos carnais, irmãos, você olha para esta geração hoje, qual que é o retrato dessa geração? Muitos crentes, eu não estou falando só de seres humanos, quem está fora da igreja, pessoas de dentro da igreja, dependendo de calmante para dormir, pessoas tomando antidepressivo, porque não consegue mais lidar com a ansiedade. Chegou em um ponto tão terrível, que a sua natureza humana está gritando por socorro, está gritando, e eu digo isso sem dúvida, é falta de Jesus Cristo. Eita, meu Deus do céu, porque esta geração, ela se inclina para as coisas da carne. Esse povo dos dias atuais se inclinam para as coisas que são carnais, e só vem para o culto dizendo: Deus, me dá bênção, me dá a porta aberta, me dá aquilo que eu estou precisando, me dá a minha cura, me dá a minha bênção, me dá, Senhor, aquela providência que eu preciso para a minha necessidade. Muitos poucos irmãos estão buscando pela sua vida espiritual. A vida espiritual do cristão tem ficado de lado, e é por isso que a carne tem dominado muitos crentes. É por isso que muitos cristãos têm sido vencidos pela natureza humana. Você olha para as pessoas e o que você evidencia? Pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas vivendo numa vida oprimida, angustiados, desesperados. Mas eu tenho uma notícia para dar: o Espírito Santo, ele ainda opera. O Espírito Santo, ele ainda cura. O Espírito Santo ainda renova. E eu tenho uma notícia para dizer para quem tem mão para levantar e glória para dar: o Espírito já chegou aqui. Eita! Oh, labachandaraia, labandarabai, elebandarai jerevia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Você pode glorificar Jesus enquanto eu tomo uma água? Levante a mão para adorar Jesus por um minuto. Se você não tomar uma decisão de buscar as coisas espirituais, a sua natureza sempre vai te dominar. Eu vou falar uma coisa aqui, e isso é verdade, porque a primeira característica de um vencedor é aquele que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Eu vou dizer uma coisa aqui, e isso é verdade. Muitos crentes, eu creio que a maioria que está aqui, eu creio que todos que aqui estão, são cristãos, são evangélicos. E eu vou dizer uma coisa: muitas das vezes nós permitimos que a nossa natureza nos domine, que a nossa natureza nos vença. Porque nós temos uma tendência, uma inclinação para as coisas da carne. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, e é verdade: é todo dia que você sente vontade de ler a Bíblia? Não. É todo dia que você sente vontade de orar? Não. É todo dia que você sente vontade de dobrar o joelho e falar com o Senhor? Não. É todos os dias que você sente vontade de perdoar? Não. É todos os dias que você sente vontade de amar todo mundo? Não. É todos os dias que você sente vontade de vir para o culto? Não. Por que você não sente muitas das vezes este prazer? Porque a sua natureza, ela não quer Deus. A sua natureza, ela quer o que satisfaz os seus próprios desejos e os seus próprios interesses. Mas no mesmo capítulo de Romanos está escrito, capítulo 8, os versos a seguir: o Espírito Santo,
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sabe o que eu quero liberar para alguém aqui? Se você se encaixa neste padrão de uma pessoa que está sendo de alguma forma dominado pela sua natureza, não se preocupe, há um clamor do Espírito por sua vida que hoje Deus vai te renovar, Deus vai te encher. Tem alguém que pode tomar posse desta palavra? Deus vai te tocar no profundo. Eita, se tem alguém que é batizado com o Espírito Santo e faz tempo que não fala em línguas, faz tempo que não é tocado pelo Espírito Santo, se prepara, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Quem quer a presença dele, levante a mão e dá glória. Quem deseja a presença dele, levante a mão e glorifica. Irmãos, andar segundo o Espírito é só para vencedor, é para quem está decidido. Eu sou o vencedor. E olha só, vou falar uma coisa aqui, porque nós estamos vivendo diante de uma geração que está muito ansiosa pelas coisas terrenas. Vou repetir isso aqui. Vivemos no meio de uma geração que está muito ansiosa pelas coisas terrenas, e estão deixando de lado as coisas espirituais. Não está conseguindo orar para uma vida de santidade, não está conseguindo orar para que o Senhor te dê novos dons espirituais, não está conseguindo orar para que o Senhor te encha com o Espírito Santo e te conceda frutos do Espírito. A gente está inclinado, ansioso por estas coisas materiais, sendo que o Senhor sempre deixou claro: buscai primeiro o meu reino, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Sabe por quê? Porta ele acrescenta, milagre ele acrescenta, vitória ele acrescenta. Tudo que você precisa nesta terra ele acrescenta. Mas uma coisa que não pode faltar é o óleo do Espírito sobre a tua cabeça. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, e vai descer um renovo do céu sobre vidas aqui hoje. Sabe o que Deus manda eu liberar para alguém aqui? Pode faltar alguma coisa material na sua vida, pode faltar dinheiro na sua conta, pode faltar gasolina, combustível no teu carro, pode faltar aquele dinheiro para honrar aquela conta, mas não pode faltar a presença do Espírito. Não pode. Levante a mão para o céu e diga: me enche, Espírito Santo. Eita, quem deseja ser cheio esta noite. Mandará baixar. Sabe o porquê que os problemas do lado de fora conseguem nos atingir do lado de dentro? Falta de espiritualidade. Quando você está dominado pela sua natureza carnal, dominado pelos seus sentimentos humanos, você não consegue de forma nenhuma agradar a Deus. Se você ler Romanos capítulo 8 até o final do verso de número 38, você vai entender que o próprio escritor de Romanos, ele diz: não tem como agradar a Deus na carne. Não tem como. Você só consegue agradar a Deus no Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus. É por isso que tem muita gente que passa, e só o fato de olhar torto para você já te entristece,
Por quê? Porque você está inclinado para as coisas carnais. Porque quem está cheio do Espírito não perde tempo com estas coisas. Quando o sentimento ruim entra, quando o sentimento ruim quer bater na porta, você logo repreende e diz: há poder no sangue de Jesus. Irmãos, ter uma vida no Espírito não quer dizer que você precisa orar 24 horas, não. Não quer dizer que você precisa estar de joelho 24 horas, não. Quer dizer que você tem que ter Cristo no seu coração 24 horas. Jesus Cristo dentro de você 24 horas. E quando o pensamento carnal vir, através da presença do Espírito de Deus, em nome daquele que tem todo o poder, chamado Jesus Cristo, você repreendeu os sentimentos carnais. E quando você repreende pela autoridade do nome de Jesus, esse sentimento ele tem que ir embora, ele tem que bater em retirada. Por isso que eu digo que quem está cheio do Espírito não liga para quem está fazendo fofoca. Quem está cheio do Espírito não liga para quem está criticando, para quem está falando mal, para quem está traindo, para quem está decepcionando. Quem está ligado no Espírito está conectado no Pai. Coisa boa é você conversar com quem está no Espírito. Só que toma cuidado, se você for conversar com quem está no Espírito, é perigoso ele te repreender, porque quem está na carne só fala bobagem. Quem está no Espírito fala com mansidão e com sabedoria. Oh meu Deus do céu, Deus está repreendendo alguém aqui hoje, dizendo: é noite de virar esse cativeiro. Sai da carne e entra no Espírito. Sai da carne e entra no Espírito. Irmãos, segura um pouquinho. Eu quero ver você acordar reclamando, cheio do Espírito. Eu quero ver você acordar xingando o seu marido, seu filho, a sua esposa, cheio do Espírito. Eu quero ver você acordar falando mal dos outros, cheio do Espírito. Agora, irmão, acorda na carne para você ver. Acorda na carne para você ver. É insuportável. Só gosta de ficar perto de quem está na carne quem for carnal também. Porque, irmão, quem está no Espírito se incomoda quando vê alguns assuntos chegando da boca de uma pessoa carnal. Agora quem está na carne, irmão, uma fofoquinha é prato cheio. Quem está andando inclinado, ela é bodarabachandaraia. Ela é bodarabachúbia. Eu preciso encerrar, segura um pouquinho. Fala assim comigo. Primeira característica de um vencedor. Fala comigo assim, ó. Ele não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Tem vencedor aqui hoje? Eu vou falar as outras duas e vou encerrar por causa do tempo. Eu quero terminar o culto no horário. Segunda característica de um vencedor. Um vencedor suporta as aflições. Você pode dar esse grito comigo? 1, 2, 3. Um vencedor suporta as aflições. Vamos de novo? 1, 2, 3. Um vencedor suporta as aflições. Isso aí que o senhor está falando está no texto? Está no texto. Olha aí para você ver. Olha aí para você ver. Do capítulo de número 8 e do verso de número 18 a seguir. Você pode olhar aí para você ver. Em algumas traduções estão sofrimentos, e em outras estão aflições. Olha o verso 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada.
Tem alguma tradução aí que está aflições? Verso 18. Qual tradução aí está aflições? A sua? Algumas estão sofrimentos, outras estão aflições. Mas seja sofrimento, seja aflição, o que há de vir, a glória que há de ser revelada, tudo isso que a gente passa não chega nos pés daquilo que Deus está para revelar para nós. Eita, pega na mão da pessoa que está do seu lado agora. Se você não fez isso antes, faz agora. Diga para ela assim, ó: suporta mais um pouquinho, vencedor. Aguenta mais um pouquinho, vencedor. Sabe por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esta é a glória que será revelada. E para encerrar, terceira característica de um vencedor. Um vencedor sabe que quem o escolheu foi Deus. Eu vou falar de novo. Um vencedor não tem dúvida de quem o escolheu foi Deus. Mas isso aí está no texto. Olha a atitude de quem é escolhido. Toma posse desse texto aqui. Romanos capítulo 8. Lá no final do verso 36. Se prepare para dar um glória maior do que esse aí que você já deu. Aleluia, Jesus. Capítulo 8, verso 33, melhor dizendo. Olha o que diz. Romanos capítulo 8, verso 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Eu vou falar de novo, porque essa pergunta aí a gente já sabe da resposta. Eu vou falar, e se você sabe da resposta, vencedor, você vai dar glória para Jesus. Olha o verso 33. Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eita! Se é escolhido, você sabe que é escolhido, porque o vencedor sabe quem escolheu foi Deus. E se você foi escolhido por Deus, não tem palavra de maldição, não tem macumba, não tem vela acesa, não tem palavra contrária. Quem poderá se levantar contra os escolhidos? E o versículo de número 38 encerra. Olha isso, gente. Verso de número 37. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porquanto estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos afastar do amor de Deus. Fica de pé agora em nome de Jesus. Eu quero orar só por quem é vencedor. Eu quero orar só por quem é vencedor. Tem vencedor aqui ou não? Tem vencedor e vencedor aqui ou não? Não, mas dá um glória melhor do que esse aí. Tem vencedor aqui hoje ou não? Primeira característica de um vencedor: não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Segunda característica de um vencedor: o vencedor, ele suporta as aflições. Última característica de um vencedor: o vencedor sabe que foi escolhido por Deus. E o que motiva uma pessoa a não desistir é ela ter ciência de que um escolhido ou uma escolhida sabe quem escolheu ela foi Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer: se
Se você sabe que foi Deus que te escolheu, ninguém te derruba, ninguém te para, ninguém. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado agora, por favor. Fecha o corredor, por favor. Tenta fechar o corredor, fecha o corredor. Unidade nesse momento. Isso, vem pra cá. Isso, irmã Neia, vem pra cá, irmã Kátia. Isso, vem, irmão Antônio, fecha o corredor. Isso. Você vai fazer assim com a mão dessa pessoa, desse jeito. Vencedor e vencedora. Olhe para quem está do seu lado. Vê se essa pessoa está com cara de vencedor. Observa. Se ela não tiver, anima ela, porque ela vai vencer. Esta pessoa vai vencer. Levantaraia. Eu estou sentindo a graça aqui, viu? Lemaia sobre cantarabachai. Se você tem essas características, se você não tem, Deus vai te dar condições de chegar nesse nível em nome de Jesus. Mas se você tem e quer, você que não tem, mas deseja, quer, e quem tem característica de um vencedor, vai declarar o que está no verso 37. Você vai gritar com essa pessoa que está do seu lado. Vai falar bem forte: após a mim. 1, 2 e 3. Diga após a mim. Contudo. Diga mais forte: contudo. Em todas as coisas. Somos mais do que vencedores. Eita! Se você é vencedor, você vai orar com essa pessoa que está do seu lado agora. Pegue na mão dela. Seja um intercessor, seja uma intercessora. Você vai louvar. Enquanto a irmã Vitória louva, você vai orar agora. E a oração é o seguinte: Deus, o meu desejo é, a partir de hoje, ter esta característica de um vencedor. Eu não quero mais andar segundo a carne, eu quero andar no Espírito. Senhor, eu não desejo mais ficar como uma postura de uma pessoa caída, fracassada, que não consegue suportar as aflições. A partir de hoje, eu creio que o Senhor vai me dar músculos espirituais para suportar as aflições. E por último, Deus, eu sei que o Senhor me escolheu, e se eu sou escolhido, eu já venci.